Fala galera, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Vinícius Ferreira, seu professor de legislação. Galera, estou aí retomando os trabalhos aqui no meu canal do YouTube e é com enorme satisfação que estou fazendo mais esse vídeo para você que está estudando para o concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal. Qual o tema da nossa aula de hoje? Resolução de exercícios, resolução de questões, o principal fator, o grande diferencial daqueles que são aprovados em concursos públicos. Nessa nossa aula a gente vai resolver questões das normas que constam aí no conteúdo de legislação para o concurso da DPDF. A gente vai resolver questões da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Complementar 828 de 2010, da Lei Complementar 840 de 2011. Galera, os slides que eu utilizo nessa aula, ele fica disponível para você baixar, para você formar aí o seu caderno de estudo. Vá na descrição do vídeo e baixe o material aí para você formar o seu caderno. Antes da gente iniciar a resolução das questões, galera, eu vou te apresentar aí os meus dois produtos que estão disponíveis para a Defensoria Pública. Beleza? Então vem comigo. É uma aula aí de legislação para o DPDF, consiste na resolução de exercícios. Galera, meu Instagram, professor Vinícius Ferreira, se tiver essa rede social, me segue lá. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Primeiro material aí, galera, é o meu material completo de legislação. Esse material compreende a teoria da Lei Orgânica do DF, da Lei Complementar 828 e da Lei Complementar 840, resumos, exercícios gabaritados e mais de 200 questões comentadas cada uma delas. Você tem acesso também a um fórum de dúvidas para que você possa tirar qualquer dúvida que você tiver sobre o conteúdo. Galera, esse material aqui, ó, ele é em PDF. São 8 PDFs que você recebe por e-mail após a aquisição. É um material exclusivo que você não vai encontrar com nenhum curso e com nenhum professor. É um material que é muito esquematizado, principalmente a parte do resumo. Custa apenas R$20. Você pode adquirir pelo link que se encontra na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, tiver qualquer problema com a aquisição do material, só mandar um e-mail para mim que a gente soluciona isso para você rapidamente. E o meu novo produto para a Defensoria Pública do Distrito Federal, para que você possa praticar e gabaritar legislação, que é uma matéria que vai fazer toda a diferença, está disponível o meu simulado de legislação. Nesse simulado você encontra 120 questões inéditas da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Complementar 828 de 2010 e da Lei Complementar 840 de 2011. São questões inéditas porque é eu mesmo quem confecciona essas questões com uma pegada muito parecida com aquilo que o Sebrasp faz em suas provas. Galera, nesse simulado que eu já venho fazendo para outros certames, como PCDF, DEPEN e vários outros concursos, a galera tem aumentado demais o seu nível aí e os acertos dessa disciplina. Beleza? Nesse material você encontra o gabarito de cada uma das questões, o fundamento legal de cada uma das questões, para que você possa conferir, comparar aí e corrigir os seus erros e acertos. Você tem um tema de redação inédito com a folha de redação para você praticar e também o acesso ao fórum de dúvidas. É também um material exclusivo para você que está estudando para a Defensoria Pública, custa apenas R$10. Adquira também pelo link da descrição do vídeo. Qualquer dúvida, galera, manda e-mail para mim que eu soluciono para você. Então vamos lá, resolução da nossa primeira questão aí da nossa aula de hoje, uma questão do Sebrasp, concurso da SLU do DF de 2018. Com referência ao disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal e em suas alterações, julgue o item subsecutivo. No DF, a criação de uma região administrativa se dá mediante decreto do governador, enquanto a extinção de região administrativa deverá ser estabelecida por lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Galera, gabarito dessa primeira questão, o item está errada. A parte final com relação à extinção da região administrativa está ok. A parte inicial com relação à criação da região administrativa está incorreto. Galera, o assunto região administrativa é um dos assuntos mais cobrados
com relação à lei orgânica do Distrito Federal. Então tenha bastante cuidado. Galera, as RAs, as regiões administrativas, elas são criadas e extintas por lei. São criadas e extintas por lei. Nenhum outro diploma normativo vai criar região administrativa no âmbito do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal não pode, por ato próprio, criar região administrativa. Olha a resolução da questão 1 aí na sua tela. Esquematizando então as regiões administrativas, cada uma delas terá um conselho de representantes comunitários. Esse conselho de representantes comunitários ele tem função consultiva e fiscalizadora. Muito cuidado, esse assunto também já foi explorado várias vezes em concursos anteriores. Não há que se falar em função normativa ou julgadora para o Conselho de Representantes Comunitários. A função desse conselho é meramente consultiva e fiscalizadora. A região administrativa ela tem criação e extinção por meio de lei. Essa lei tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Muito cuidado, galera, que a gente está falando dos representantes populares do Distrito Federal. Não há que se falar em criação e extinção de região administrativa pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Muito cuidado. É os deputados distritais aí que vão aí criar e extinguir as regiões administrativas. Com a criação da região administrativa, fica criada automaticamente conselho tutelar para a respectiva região. Como assim, professor, automaticamente? Não é necessária a edição de nenhum outro ato para que esse conselho tutelar seja criado. Criou a região administrativa, a lei que cria essa região administrativa automaticamente cria um conselho tutelar. Beleza, galera? Então, primeira questão, o item está errado. Vamos lá para o segundo item. Segunda questão. Na questão da quadrix aí de professor substituto da CEDF. De acordo com a lei orgânica do Distrito Federal, julgue o item seguinte. Com a finalidade de garantir a utilização racional dos recursos a partir de descentralização administrativa, o Distrito Federal poderá propor ao Congresso Nacional a criação de regiões administrativas. Galera, essa segunda questão, eu já falei sobre esse assunto, o item também está errado. Não é o Congresso Nacional quem vai criar as regiões administrativas. As regiões administrativas, elas são criadas e extintas por lei. Essa lei ela vai ser editada pelos deputados distritais, lá na CLDF. Ela vai ser aprovada por maioria absoluta dos distritais. Não há que se falar, então, em participação do Congresso Nacional, seja através da Câmara, seja através do Senado, na criação de região administrativa. Resolução da questão 2 aí na sua tela, algumas informações que a gente já conhece. A região administrativa terá, cada uma delas, um conselho de representantes comunitários com função consultiva e fiscalizadora, na forma da lei. A criação e a extinção se dá por meio de lei, e aqui está o nosso gabarito. Essa lei será aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Beleza? Então são os distritais quem vão criar e extinguir a região administrativa. Lembrando que com a criação da região vai ficar criada automaticamente um conselho tutelar. Então, segunda questão, gabarito errado. Vamos lá, terceira questão. Questão aí do SEBRASP, concurso da CEDF de 2017. Com base no que dispõe a lei orgânica do DF, julgue o item a seguir. Promover, proteger e defender os direitos da criança e do adolescente e do jovem é um dos objetivos prioritários do Distrito Federal, expressamente previstos na lei orgânica. Galera, essa questão de número 3, o gabarito dela é certo. É isso mesmo, artigo
terceiro 12 da Lei Orgânica do Distrito Federal apresenta essa disposição. Galera, o assunto objetivos prioritários também é bastante explorado em prova. Então, eu recomendo aí a leitura com bastante atenção desse artigo 3º. No meu material esquematizado, você encontra aí um esquema muito bacana para estudar esses objetivos prioritários. Olha a resolução da questão 3 aí, galera. Artigo 3º, inciso 12. São objetivos prioritários do Distrito Federal promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Da criança, do adolescente e do jovem. Tranquilo? Terceira questão, gabarito certo. Vamos agora para o item de número 4. Vamos falar agora da Lei Complementar número 828 de 2010. Lei primordial. Inclusive tem 3 aulas aí no meu canal sobre essa norma. Eu pretendo colocar ainda muito mais aulas. É a atribuição da Defensoria Pública do Distrito Federal criar, extinguir ou modificar, por meio de decreto do Defensor Público Geral, os cargos comissionados que integram sua estrutura administrativa, ainda que isso importe em aumento de despesas. Galera, questão 4, um item muito interessante, uma questão inédita que eu mesmo confeccionei, e é com essa pegada que você vai encontrar aí no meu simulado, com 120 itens inéditos, que custa apenas R$10. Galera, essa questão ela tem 2 erros, então o gabarito da questão é errado. Quando você tem um certo conhecimento do direito, do ordenamento jurídico, mesmo que você não tenha estudado a norma, você consegue acertar questões com esse formato. Galera, o Defensor Público Geral, ele não edita decreto. Decreto é um ato aí que é de competência do chefe do Poder Executivo, no nosso caso é de competência do Distrito Federal. Então esse é o primeiro equívoco da questão, não é o decreto, o ato normativo, é uma portaria do Defensor Público Geral. E essa criação, extinção ou modificação só vai acontecer se não importar em aumento de despesa. Não pode importar em aumento de despesa. É uma condição, desde que não importe em aumento de despesa. Então, vamos verificar a resolução dessa questão de número 4. Vamos lá. Então, é a atribuição da Defensoria Pública do Distrito Federal criar, extinguir ou modificar por meio de portaria do Defensor Público Geral. Esse é o nosso primeiro erro. Os cargos comissionados que integram sua estrutura administrativa, desde que isso não importe em aumento de despesa. Beleza, galera? Então, questão 4, gabarito errado. Vamos lá, questão de número 5. Vem comigo. Julga o item seguinte de acordo com a Lei Complementar número 828 de 2010. A Defensoria Pública do Distrito Federal elabora sua proposta orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encaminhando-a ao chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Poder Legislativo. Galera, essa questão 5, gabarito certo. Resposta dessa questão lá no artigo 10 da Lei Complementar 828 de 2010. É isso mesmo. A Defensoria Pública ela tem essa autonomia orçamentária. Ela elabora a sua proposta orçamentária. Então, a DPDF, ela elabora a proposta orçamentária. Essa proposta orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, ela é encaminhada ao chefe do Poder Executivo, que no caso é o governador. O chefe do Poder Executivo consolida e depois ele encaminha ao Poder Legislativo. Que eu quero que fique bem claro para você, a Defensoria Pública não encaminha essa proposta orçamentária diretamente para o Poder Legislativo. Destinatário aí imediato é o chefe do Poder Executivo que vai consolidar.
Então vamos agora para a nossa questão de número 6. Vem comigo. Vamos ver a resolução da questão 5. Olha só. Artigo 10. A Defensoria Pública do Distrito Federal elabora sua proposta orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encaminhando ao chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Poder Legislativo. Essa é uma disposição aí da Lei Complementar 828 que foi alterada pela Lei Complementar 908 de 2016. Galera, cuidado com norma desatualizada. Tinha uma porrada de aluno meu, uma porrada de gente que adquiriu aí os meus materiais que estavam estudando por norma desatualizada. Bastante cuidado para você não se prejudicar. Questão de número 6, vamos lá. Julgue o item seguinte de acordo com a Lei Complementar número 828 de 2010. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas é exercida por sua corregedoria mediante controle externo e pelo Poder Legislativo por meio do controle interno. Galera, essa questão 6 ela está errada. Os órgãos de controle aí, eles foram invertidos. Galera, a corregedoria é uma unidade de controle interno das atividades da Defensoria Pública do Distrito Federal. O Poder Legislativo é quem exerce o controle externo da administração pública, com auxílio aí do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, essa questão 6 ela está errada por causa disso. Galera, essa fiscalização ela é exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei. Então, acompanhe a resolução da questão 6 e tome bastante cuidado com isso aí. Controle externo você pode entender via de regra como controle exercido por um poder sobre o outro poder. Beleza? Resolução da questão 6. Então, essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, ele é exercido pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei. Beleza, galera? Então, questão 6, gabarito errado. Vamos para a questão 7. Agora a gente vai iniciar a resolução de algumas questões da Lei Complementar 840 de 2011, que é o Estatuto de Servidores Públicos Civis do Distrito Federal. Questão do CESP de 2017, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Vamos comigo, relativamente ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, conforme disciplina a Lei Complementar 840 de 2011, julgue o item que se segue. O ato de nomeação de um aprovado em concurso público para professor do Distrito Federal pode ter efeito retroativo, sendo, no entanto, vedado tal efeito para os atos de posse e exercício. Galera, essa questão 7 ela está errada. Esse é um assunto que é massivamente, insistentemente cobrado em prova pelas bancas organizadoras. Galera, tanto a nomeação quanto a posse, como o exercício, que é chamado aí de processo de investidura, eles não podem ter efeito retroativo. Eles não podem ter efeitos retroativos. É o que estabelece o artigo 9º da Lei Complementar número 840 de 2011. Então, elas não podem ter efeitos
retroativos. Como assim, professor? Tem que ter efeitos para o futuro, efeitos prospectivos. Os efeitos da nomeação, da posse e do exercício, elas vão existir da data de sua publicação para frente, para o futuro. É o que estabelece o artigo 9º, que você vai verificar como resolução da questão 7. Beleza, galera? Na sua tela, artigo 9º, é vedado, é proibido editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Então, galera, isso é uma proibição legal. Tranquilo? É importante mencionar que a Lei Complementar 840 de 2011 não apresenta exceções, não apresenta ressalvas. Questão de número 8, nossa antepenúltima questão, também da Lei Complementar 840, questão do CESP aí, da CEDF de 2017, que diz o seguinte: com fundamento na classificação dos agentes públicos e na Lei Complementar 840 de 2011, julgue o item que se segue. A investidura em cargo em comissão depende de prévia aprovação em concurso público. Galera, uma questão dessa você não pode errar nunca na sua prova. O gabarito da questão é errado. A investidura em cargo em comissão não depende de prévia aprovação em concurso público. A investidura em cargo em comissão, que é de livre nomeação e de livre exoneração pela autoridade competente, não depende de prévia aprovação em concurso público. Para cargo efetivo, sim. Você, futuro servidor público da Defensoria Pública do Distrito Federal, está se preparando para ser aprovado no seu concurso público para ocupar um cargo efetivo. Galera, como estamos falando de cargo público, sempre é muito importante que você saiba as principais diferenças entre cargo efetivo e cargo em comissão. E é isso que segue aí na sua tela com a resolução da questão 8. Então, olha só, o cargo efetivo, ele depende de prévia aprovação em concurso público. Cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Esse aqui é o nosso gabarito. Se ele é de livre nomeação, ele não depende de concurso público. No cargo efetivo, o ocupante adquire estabilidade. No cargo em comissão, o ocupante não adquire estabilidade. O cargo efetivo ele é destinado às mais variadas atividades no âmbito do serviço público, principalmente as que são típicas de Estado. Já os cargos em comissão são destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É importante mencionar também que no cargo efetivo há estágio probatório. No cargo em comissão não há estágio probatório. Beleza? Essas diferenças têm que estar aí na alça de mira para você não ser surpreendido no dia da sua prova. Vamos para a nossa penúltima questão, item de número 9. Questão aí do IADES, concurso da SESDF, aí, da Secretaria de Saúde, de 2018, questão adaptada. No que se refere ao tema cargos públicos e funções de confiança disposto na Lei Complementar 840 de 2011, julgue o item seguinte: o cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva atribuições de administração superior. Galera, é muito bacana que a Lei Complementar 840 ela apresenta o que vem a ser um cargo de comissão aí de direção, de chefia e de assessoramento. Essa questão ela está errada. O cargo em comissão cujo desempenho envolva atribuições da administração superior não é o cargo de chefia, é o cargo em comissão de direção. Beleza? Então, questão 9 é errado. Olha a resolução na sua tela e fique atento aos conceitos que a gente vai falar agora. Cargo em comissão de direção é aquele cujo desempenho envolva atribuições de administração superior. Esse aqui é o nosso gabarito. Cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. Cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação.
Cargo em comissão de assessoramento é aquele cujas atribuições sejam para auxiliar os detentores de mandato eletivo, os ocupantes de cargos vitalícios e os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Galera, exemplo de detentor de mandato eletivo, tem os deputados distritais. Os ocupantes de cargos vitalícios, exemplo, os juízes, os desembargadores e os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Vamos agora para a nossa última questão, questão de número 10, para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, que eu torço e espero de verdade que tenha sido muito produtiva para você. Uma questão da FCC, aí, concurso da CLDF de 2018. Dentre as formas de provimento de cargo público previstas na Lei Complementar Distrital nº 840 de 2011, a nomeação é utilizada exclusivamente para cargos efetivos a serem preenchidos por servidores concursados. Galera, formas de provimento de cargo público são as formas de se ocupar um cargo público, de se preencher um cargo público que se encontra vago. A nomeação é uma forma de provimento? Sim, a nomeação é uma forma de provimento. Mas essa questão está errada, tem como gabarito errado, pelo uso da expressão exclusivamente. Galera, a nomeação é o ato administrativo aí de convocação para que o servidor tome posse, ela se aplica tanto para os ocupantes de cargo efetivo, como para os ocupantes dos cargos em comissão. Se aplica para os dois casos. Galera, os comissionados, eles também são servidores públicos. Você pode verificar lá no artigo 2º da Lei Complementar 840, que ele diz que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Os comissionados também ocupam cargos públicos. Então, questão 10, o item está errado. Resposta dessa questão lá no artigo 14, você vai ver aí na sua tela para resolver a nossa questão. Então, artigo 14, a nomeação faz-se em cargo de provimento efetivo e em comissão. Então, o uso da palavra exclusivamente tornou a questão incorreta. Vamos verificar o parágrafo 1º e 2º do artigo 14. A nomeação para cargo efetivo deve observar a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso público. Galera, observar a ordem de classificação dos aprovados é primordial aí com relação à nomeação de efetivos. Prazo de validade do concurso público também. Lembrando que é até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. E o parágrafo 2º diz: o candidato aprovado no número de vagas previsto no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. Aqui a gente está falando do direito subjetivo, do direito líquido e certo. Então, foi aprovado dentro do número de vagas, você vai ser nomeado no cargo para o qual você foi aprovado. Galera, na sua tela o gabarito de todas as questões que a gente resolveu aí na nossa aula. Questão 3 e questão 5, os itens estão certos, os demais itens, todos eles estão errados. Os meus agradecimentos aí seguem na tela e essa é a mensagem positiva que eu tenho para passar para você, rumo à Defensoria Pública do Distrito Federal. Galera, não deixe que esse adiamento aí das provas da Defensoria Pública afaste você do seu sonho, afaste você dos seus objetivos. Continue estudando focado, eu tenho certeza que vai dar certo para você. A gente se vê em breve. Um forte abraço. Tamo junto, hein?